Muito bem, estamos de volta. É um prazer tê-la ou tê-lo aqui novamente. E agora, conforme nós prometemos na videoaula anterior, vamos colocar a mão na massa e entender como o CSS é incorporado a um documento HTML, tá bom? Então, para a gente poder experimentar o CSS, eu já abri aqui a minha página diário.html, que é lá o nosso diário do peregrino brasileiro, né? Foi, se não me engano, a primeira página HTML que nós começamos a criar para entender a estrutura de um documento HTML. Então a gente vai usar exatamente ela. E para que a gente possa ir enxergando os efeitos de aplicação do CSS em tempo real, eu vou pedir aqui então, vou aproveitar aquele pacote que nós instalamos, né? De preview do HTML. Então, eu vou habilitar aqui o preview para que a gente possa ir vendo os efeitos visuais irem acontecendo à medida que a gente vai embutindo, incorporando o CSS à página, tá bom? Bom, existem 3 modos da gente incorporar CSS a um documento HTML. A gente vai começar por um deles, que é o que a gente chama de CSS interno, né? Então a gente tem o modo CSS externo, CSS interno e o CSS em linha. Basicamente esses 3 modos. A gente vai começar então pelo CSS interno. Para incorporar, né, para embutir CSS no documento HTML internamente, o que a gente faz? A gente vai fazer uso de uma tag, né, ou de um elemento HTML. Tá? Então o HTML ele tem uma tag, olha só, primeiro eu vou vir aqui no head, tá bom? Na cabeça do nosso documento HTML, né? E aqui eu vou abrir um elemento chamado style. Olha que interessante. Esse elemento style não é CSS ainda, tá? Ele é um elemento que pertence ao HTML. Tudo bem? Então, nós temos aqui o style. Para que serve esse elemento? Justamente para a gente poder inserir CSS numa página HTML, tá bom? Então, agora, aqui dentro desse elemento style, eu posso criar aquelas regras que nós vimos na aula anterior. Então, olha só, vamos começar para a gente poder entender o seguinte, ó. Eu gostaria, veja que por padrão ele usa a fonte Times New Roman, né, para exibir conteúdo de um documento HTML no navegador. Então vamos começar por aí. Eu gostaria de modificar a fonte de todo o meu documento. Eu gostaria que fosse uma outra fonte, por exemplo, a fonte Verdana, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, como eu quero modificar de todo o documento, onde é que está todo o conteúdo do nosso documento HTML? Dentro da tag body. Perfeito, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui como seletor, eu vou escrever body. O que eu estou dizendo aqui para o CSS nesse momento? Todas as declarações que eu colocar aqui dentro, no meu bloco de declarações, eu quero que os efeitos, né, as propriedades que eu vou configurar tenham um efeito sobre todo o corpo do meu documento HTML. Tá? Então o efeito vai ser para todo o corpo, tá bom? Então vamos lá, olha que legal, ó. Tem o seletor, abri aqui o bloco de declarações e agora eu vou fazer uma declaração que é composta, lembra da videoaula anterior, por uma propriedade, 2 pontos, o valor dessa propriedade, ponto e vírgula. Então eu vou colocar aqui, eu quero mudar a fonte. Então eu tenho aqui ó, uma propriedade chamada fonte family. Né? A fonte family me permite modificar o tipo de uma fonte, né? Ou o nome ou a família da fonte. Então eu vou colocar aqui, como eu disse para você, Verdana, ponto e vírgula. Olha só como já modificou, né? Todo o conteúdo, todo o texto da nossa página já se modificou para essa nova fonte. Né? Se eu colocar aqui, vamos colocar uma outra, vai. Taoma. Olha só, aqui acho que ficou até mais agradável, né? Eu vou deixá-la, tá bom? Então olha que interessante, a gente já conseguiu fazer uma modificação de toda a fonte da nossa página HTML,
certo? Isso porque nós estamos aplicando, né, a todo o corpo. Olha só. Professor, mas se eu não tivesse aplicado ao corpo? Então vamos ver o exemplo. Vamos supor que eu tivesse colocado aqui como seletor apenas H1, tá? Então vou selecionar apenas H1. Olha o que já aconteceu, ó. O nosso H1, nosso título aqui da página, ele assumiu a fonte Taoma. Agora todo o restante voltou ao seu padrão, que é o Times New Roman, tá bom? Então vai depender do seletor. Como eu quero que isso seja aplicado a todo o texto da minha página, então eu coloco aqui body. Certo? Tudo bem? Muito bem. E aí tem uma coisa bem interessante que eu já deixei separado aqui para gente entender o seguinte, ó. Existem basicamente dois tipos de fontes. As fontes sans serif e as fontes serif, né? Até deixei aqui já destacado para a gente entender. As fontes sans serif, Arial, por exemplo, é um tipo de fonte sans serif, né, ou sem serifa, é aquela fonte que não tem um acabamento, né, detalhes, como acontece com as fontes com serifa, né? Ele até destaca aqui, ó, os detalhes em vermelho, que são né, aqueles detalhezinhos que enfeitam a fonte, né? Então, por exemplo, quando a gente usa Times New Roman, a gente sabe que Times New Roman é uma fonte com serifa, né? É uma fonte serif. Agora, Arial, por exemplo, é uma fonte sans serif, né? Ela não tem acabamentos, ela é bem simples. Há muitas teorias a respeito de quais as melhores fontes, né? Muitas pessoas dizem que visualmente, para cansar menos, as fontes sans serif são melhores, né? Mas já vi também pessoas dizendo que Times New Roman é uma fonte ideal aí para fazer uma leitura. Enfim, aí é uma questão realmente da gente verificar o melhor, né? E até, quem sabe, testar com os nossos próprios usuários, certo? Agora, eu já deixei separado também aqui uma outra página que depois eu vou deixar o link, né, para você lá no Moodle, para que você também possa acessar, ou no YouTube, tá bom? Que é um conjunto de fontes seguras para a web, né, que a gente pode usar com CSS. O que são fontes seguras? As fontes seguras, conforme o próprio site aqui está dizendo para nós, são aquelas fontes universalmente instaladas nos navegadores e nos dispositivos, por exemplo, smartphones. Tá? Então, quando a gente fala em fontes seguras para a web, para a gente poder utilizar como valores de propriedades fonte family em CSS, nós estamos nos referindo a fontes que normalmente estarão instaladas por padrão em todos os computadores e dispositivos. Então a gente não vai ter problema de ter o nosso site desconfigurado quando alguém abrir no seu computador ou no seu dispositivo móvel e não ter aquela fonte. Então, recomendam-se, né? Olha só, tem uma lista aqui de fontes que são consideradas seguras, né? Então, entre elas, as já conhecidas Times New Roman e Arial, né? A Verdana, que a gente acabou de usar, a Taoma, né? Aí a gente tem Helvética, né? E etc e tal. Bom, mas mesmo assim eles ainda nos advertem no seguinte: olha, pode ser que mesmo que você use essas fontes seguras, alguém vai abrir um dispositivo que não tem essa determinada fonte. Então, o que eles recomendam? Que a gente, na verdade, especifique na propriedade fonte family um conjunto de possíveis fontes, né? Como no exemplo que ele está dando para nós aqui. Tá bom? Então, olha só, vamos voltar lá no Atom. Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu gostaria prioritariamente que no meu site a fonte utilizada fosse Taoma. Mas aí eu posso dizer assim, né, aqui para o navegador. Se por um acaso você não encontrar essa fonte, então, por favor, use a fonte Verdana. Se por um acaso você não encontrar Verdana, então use Arial. Se por um acaso você não encontrar Arial, que aí já é muito difícil, né? Então
use uma fonte, a primeira que você encontrar no computador ou no dispositivo de quem está acessando o meu site, use uma fonte sans serif, né? Uma fonte sem serif, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente está dizendo aqui. Olha que interessante. Então, e isso aqui vem, na verdade, apenas confirmar o que nós estudamos na videoaula anterior, que uma mesma propriedade CSS ela pode ter um ou mais valores, como é o caso aqui de fonte family, né? Então, a gente tem aqui uma sequência de possíveis fontes em que o navegador vai tentar utilizar essa primeira, não encontrando, ele tenta utilizar essa segunda, não encontrando, ele tenta a terceira, não encontrando, ele vai pegar a primeira fonte sans serif disponível no dispositivo ou no computador de quem está acessando o nosso site. Tá bom? Então é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Vejam que esses valores estão separados por vírgula, nem sempre vai ser assim, tá bom? Mas aqui é importante a gente ter em mente o seguinte: nós estamos especificando possíveis nomes de fontes, por isso elas vêm separadas por vírgula, tá bom? Então a gente já tem aqui, né, a nossa primeira experiência com CSS, tá bom? Bom, a gente poderia então, né, ter definido a fonte family para todo o corpo, mas agora a gente pode fazer coisas mais específicas. Por exemplo, o nosso H1, né? O nosso H1, eu poderia dizer que eu quero modificar a cor da fonte. Eu quero que seja, por exemplo, azul. Então, olha que legal. Ele já alterou para nós aqui, tá? E para eu não me lembro aqui, a gente está usando H3, né, para as datas aqui, né? Então, para os H3, a gente pode dizer que a gente quer a cor verde, certo? Então tá lá, olha que legal, já deixou verdinho para nós aqui. Bacana, simples, né? E é legal porque a gente vai vendo em tempo real o que está acontecendo, né? Professor, mas quando eu defino a cor para um determinado elemento, eu tenho que necessariamente colocar o nome da cor? Não. Para a propriedade color, uma das possibilidades de se definir o valor, né, dessa propriedade é colocar o nome da cor em inglês, né? Só que isso vai nos limitando, né? Porque a gente tem aí um espectro tão grande de possibilidades de cores, mas nem todas têm um nome para a gente poder colocar aqui, tá? Então, para que isso fique muito mais interessante, eu também vou disponibilizar para você uma outra página, que eu já deixei até separado aqui, onde a gente pode escolher cores mais específicas e ao invés de definir o nome dessa cor, a gente vai usar o código hexadecimal da cor, que está aqui, ó, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu posso brincar aqui e construir a minha própria cor, né? Ou eu poderia vir aqui, por exemplo, né, pegar essa grade aqui, ó, e escolher, por exemplo, um azul que eu acho que está mais bonito, né? Então, vou pegar aqui esse azul aqui, ó. Olha que interessante. Quando eu clico nesse azul, ele já me dá o código hexadecimal. Então, eu posso pegar esse código hexadecimal, eu vou copiar aqui, dei um Ctrl C, volto lá para o Atom, e aqui, ó, ao invés de blue, olha o que eu faço. Eu colo o valor hexadecimal. Não se esqueça que para definir um valor hexadecimal eu preciso começar mesmo com aqui o sustenido, tá bom? E olha que interessante, aquele nosso azulzinho, né, mais assim, discreto, diferente, ele já assumiu a cor aqui, ó. Eu poderia fazer isso, por exemplo, para os demais, né? Então, vamos supor que eu quisesse esse tom aqui, né, que está entre o vermelho e o laranja, para os títulos H3. Então, eu venho aqui também, copio e vou inserir aqui, ó. Olha que legal, ele já modificou para nós aqui. Bacana, né? Isso começa realmente a dar uma vida para o nosso documento HTML, porque a gente começa a criar coisas muito mais interessantes. Então, veja, aqui a gente já aprendeu como definir a família
da fonte, né, que nós desejamos utilizar. Nós aplicamos isso a todo o corpo, mas a gente poderia fazer especificamente para cada elemento HTML da nossa página. Então aí é só brincar aqui com o seletor, certo? Então você especifica qual é o seletor, né? Qual é o elemento que você deseja modificar ou formatar através do seletor aqui da regra CSS, tá bom? E a gente já verificou agora como modificar a cor da fonte. Veja que a gente não pode confundir, né? Às vezes a gente pode ser levado a pensar que para modificar a cor da fonte é font color. Não, é somente color, tá bom? E aí, na verdade, a gente tem duas propriedades de cores. A gente pode modificar não somente a cor da fonte através do color, como a gente pode modificar a cor de fundo dos nossos elementos. Então, eu poderia, por exemplo, definir uma nova cor de fundo para a nossa página inteira. Vamos voltar lá na nossa paleta de cores, olha só. Vamos supor aqui, eu vou pegar aqui um tom roxo, né, bem discreto, pelo menos eu imagino que vai ser discreto. Então, vou pegar aqui o código hexadecimal e colocar, ó, que eu quero para o fundo, a cor de fundo do corpo, eu quero, então olha só, agora qual que é a minha propriedade? Background color, né? Então veja, quando eu coloco aqui back, ele já traz para mim uma série de propriedades que eu tenho à minha disposição. E aí é legal eu vir aqui e eu já dou um Enter, né? Porque ele já completa para mim e eu evito erros de digitação que podem atrapalhar, né? E aí eu vou especificar aquela cor. Olha que legal, né? Ele já modificou a cor de fundo do nosso site, né? E isso, esse background color, assim como eu posso utilizar genericamente para o corpo da página, eu também posso aplicar em cada elemento específico do meu documento HTML. Por exemplo, eu poderia querer dar um destaque a essas datas aqui. Então, a cor de fundo desses elementos, então lá, background color, eu poderia colocar, deixa eu voltar aqui, né? Vou destacar aqui com vou colocar um verdinho, né? No fundo ali. Então eu venho aqui e digo que eu quero, né? Ficou bem, ficou um colorido estranho, né? Deixa eu modificar aqui. Bom, vamos colocar uma cor que combine talvez um pouco melhor com o que nós estamos fazendo lá, né? Com a cor da fonte. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma outra. Pronto, já está melhor, né? Mas a ideia aqui, por enquanto, a gente não está preocupado tanto com a estética, né? Com a beleza. Eu não estou preocupado muito com a combinação de cores. A gente está mais voltado realmente à compreensão aqui do uso das regras, como especificar uma regra, como especificar as propriedades e seus respectivos valores. É isso, tá bom? Bom, então veja que nessa videoaula a gente já conheceu 3 propriedades: Font Family, Background Color e Color, certo? Uma para definir o tipo da fonte, outra para definir a cor de fundo de um elemento HTML ou da página inteira, quando a gente aplica isso para o body, e a propriedade color para a gente definir a cor de textos, né? Que isso pode ser aplicado também para toda a página ou pode ser aplicado para elementos específicos, isso vai depender do seletor. Além disso, a gente entendeu na prática como definir uma ou um conjunto de regras para formatação da nossa página. Então veja que o CSS é aquilo que nós já definimos na videoaula anterior. O CSS é uma folha de estilos, né? Ou seja, um conjunto de regras, cada regra composta por um seletor e, por sua vez, um conjunto de propriedades e os seus respectivos valores, né? E esse conjunto de regras é que define, então, a estilização do nosso documento HTML. Tudo bem? A gente vai dar uma pausa por aqui e na próxima videoaula, utilizando essas mesmas regras, eu vou mostrar para você como que nós
podemos incorporar o CSS de uma outra forma. Lembrando que aqui, usando o elemento style do HTML, nós estamos fazendo uso do CSS interno, né? A gente vai ver as outras formas, então, na próxima videoaula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até daqui a pouco. Tchau, tchau.